Então temos esta mesa redonda, que justamente por ser uma mesa redonda tem um formato um bocadinho diferente das outras sessões do Congresso e que procuraremos que possa ser um pouco mais também informal no seu modo de correr. Temos connosco hoje a Carla Quevedo, que é assim conhecida como comentadora, também como blogger, normalmente não é impertinências, agora estava a falhar o nome do programa da SIC Radical? Irritações, não é impertinências, é irritações. Do blog Bom Inteligente também, e também nos dá assim a grande alegria de ser colaboradora do Ponto SJ. A Maria de Neves Sousa é jornalista da RTP, e também vai estar cá hoje aqui no papel, e aqui temos o Paulo Rocha, também jornalista, diretor da agência Eclésia, que é a agência de notícias ligada à Igreja Católica, e o Joaquim Franco, jornalista da SIC. E então temos aqui um bocadinho este tema: comunicação, democracia e globalização. E será à volta disso que vamos conversar. Só para terem assim um bocadinho a ideia do esquema que combinámos, teremos aqui um tempo de perguntas que vou fazer a cada um dos intervenientes, e depois a possibilidade também de fazerem algumas questões. Enfim, vamos tentando aqui regular os tempos da sessão para que isso seja possível e para que no final possamos ter ainda algum tempo de diálogo com quem está presente nesta sessão. Muito bem. Então, eu ia começar aqui pela Margarida, e um bocadinho nesta experiência do jornalismo. Falamos de comunicação, falamos de um modo especial também de jornalismo. Que papel é que hoje ainda tem o papel mediador do jornalismo e dos jornalistas no modo como se processa a comunicação? A sensação que há é que, não só pela própria questão das redes sociais, mas pelo facto de essas redes sociais muitas vezes serem já usadas como meios privilegiados de comunicação, inclusive de candidatos políticos com o seu público, está-se a perder o papel de mediação do jornalismo, e consequências é que percebe que isso possa ter para a democracia? Eu penso que o jornalismo continua a ter um papel de mediação em quem escolhe ser informado pelos meios de comunicação tradicionais. Cada vez são menos, é um facto. Mas neste momento o jornalismo está perante aquela grande dúvida, aquele grande desafio que é regressar às origens, voltarmos a tentar acreditar que nem todos os dias são 1 de Abril, porque nós vemos tantas mentiras publicadas nas redes sociais e tantas informações não fidedignas, que acabamos por ter que lembrar-nos a nós próprios, do género, vou escrever 1000 vezes, jornalismo é verificar factos, é divulgar apenas factos, é não dar voz a fontes anónimas que emitem opinião. Comigo, as fontes anónimas não emitem opinião, não entram, por isso simplesmente nas reportagens que faço, nem nos textos que escrevo para o multimédia da RTP, nem nas reportagens que faço para os jornais noticiados da RTP. Mas é preciso nós relembrarmos isto, porque a voragem momentânea e do imediatismo é tal, neste momento, nos meios de comunicação social, e nós percebemos, ainda há pouco estávamos a falar lá fora, se nós formos reparar nos alertas de notícias que nos vão aparecendo nos nossos telemóveis ou nos nossos computadores, nós temos a perfeita noção que mesmo meios tradicionais estão a replicar informações sem as terem confirmado, porque senão o alerta de notícia que aparece, por exemplo, numa TSF, não seria partilhado quase ipsis verbis, e às vezes é mesmo ipsis verbis, por 8 órgãos de comunicação social nos 10 segundos seguintes, ou daí 1 minuto está em todo o lado, e ninguém teve tempo, de certeza absoluta, de fazer uma chamada telefónica para alguém para verificar esse facto. Obviamente que a partir do momento em que perdemos o papel de um verificador de factos na ligação com o público, ou no público que opta por não ser informado pelos meios de comunicação tradicionais, e estão cada vez mais pessoas jovens, os futuros eleitores e atuais já eleitores já não são informados pela televisão, já não são informados pela rádio,
e já não compram jornais, a sua grande maioria, todas as estatísticas, e nós no Congresso de Jornalistas o ano passado, esses dados foram muito preocupantes, as pessoas que escolhem não ser informados pelos meios de comunicação tradicionais e que escolhem ser informados pelas redes sociais, pelo Facebook e agora tendencialmente pelo WhatsApp, que ainda por cima permite grupos de comunicação privados em que se faz, digamos assim, a divulgação de uma mensagem sem ela ser filtrada por ninguém, mas quando eu digo filtrado não estou a falar de censura, estou a falar de alguém que seja capaz de fora dizer não, isso é mentira, isso pode ser comprovado que é mentira. Eu aquilo que faço, e às vezes passo grande parte do meu tempo a exercer o contraditório em fake news, mesmo de alguns órgãos de comunicação social. Eu vou lá e escrevo, isso é mentira, essa notícia é de 2009, esse medicamento foi proibido no mercado pelo Infarmed, foi um lote preciso entre a última, porque também sou mãe, e portanto os grupos de mães também replicam às vezes algumas dessas informações. Esse Benuron, por acaso, era apenas um lote ali de junho de 2008, mas o Benuron atual está bom para as crianças. Mas isto para as mães replicam, nem sequer leem a notícia e percebem que aquilo era uma notícia desse ano específico, etc. Isso exige um papel vigilante de todos nós, e não é só por ser jornalista. É de cidadão, é de eleitor, é de pai, é de filha, é de mãe, é de filha, é de todos nós. Porque se nós aceitamos que se replica a notícia, não é? E que todos os dias podem ser 1 de Abril, já estou como uma publicidade que eu vi muito engraçada na Malásia, que dizia, todos nós somos Pinóquio, porque se replicamos uma notícia falsa, estamos a mentir também, estamos a divulgar uma mentira. Obviamente que quando um Bolsonaro no YouTube ou no Facebook consegue ter mais audiência que a Rede Globo e transmite diretamente para quem quer ouvir a mensagem dele, porque quem não quer ouvir a mensagem dele, não ouve. Quem está receptivo a uma mensagem de um líder populista, como o Bolsonaro agora, mas podemos ir à Turquia, podemos ir à Venezuela, podemos ir à Itália, podemos ir aos Estados Unidos, podemos ir a tantos países e cada vez mais, o que é assustador, ele consegue ter mais audiência e não há ali nenhum moderador ou nenhum jornalista no nosso papel que diga, não, peço desculpa, a pergunta que se impõe ao senhor é isto. O senhor concorda ou não concorda com isto? Ele pode dizer, como dizia o Trump, aquela não é a minha voz. Ou pode dizer, como o Bolsonaro disse, essa declaração não é verdadeira. E é verdadeira. Nós vamos aos meios de comunicação social da época, há 20 anos, e está lá aquela informação atribuída ao Bolsonaro. Não é por um órgão de comunicação social. A última declaração que eu vi replicada pelo Bolsonaro, em que ele desmentia que tivesse sido ele a dizer aquilo, depois foi confirmada, vai-se aos arquivos, e estão lá em 22 órgãos de comunicação social diferentes. Por isso é que eu, por exemplo, agora na conferência de imprensa dele, ele deixou entrar televisões, mas perceberam como é que era o papel daquela conferência de imprensa. Não eram admissíveis perguntas, os jornais não entraram, nomeadamente a Folha de São Paulo não entrou, até porque, de acordo com ele, conduziu uma campanha difamatória ao divulgar uma investigação da forma como as mensagens do WhatsApp estavam a ser organizadas por um financiamento para a campanha do partido dele, e por isso ele não deixou as pessoas fazerem perguntas. Ora, nós no nosso Congresso de Jornalistas do ano passado concordámos todos, nem sempre isso está a acontecer na verdade, que é sempre que uma conferência de imprensa for anunciada aos jornalistas que não são admissíveis perguntas, nós não fazemos a conferência de imprensa. Porque nós não assistimos a monólogos. Não é uma conferência de imprensa. Não, isso não é uma conferência de imprensa, exatamente. O que é certo é que o facto de um órgão de comunicação social ficar nessa conferência de imprensa e o facto de termos canais de notícia que têm que ser alimentados 24 horas por dia, eu diria 50 minutos por hora, leva a que se um fica, há logo aquela dúvida nos outros órgãos de comunicação social, e nós não ficamos, e telefonamos para a direção, e telefonamos para a redação. Não. A iniciativa deveria ser, não há perguntas, não transmitimos. Nem sequer em direto, nem sequer em diferido. Não há. Ponto final, porque não é uma conferência de imprensa. Muito bem, então, continuando um bocadinho aqui neste tema, passava aqui para o Joaquim e perguntava, ao mesmo tempo que temos esta questão da falta de mediação no jornalismo,
também estas dinâmicas de que já falava a Margarida, das redes sociais, onde uma boa parte da população hoje consome as notícias, não prevêem outro papel que é importantíssimo no jornalismo, que é a ideia de edição. Um jornal ou uma página, sejam mesmo os jornais online, são editados, há uma hierarquização das notícias e da informação que se dá. E cada vez mais essas notícias são só recebidas na medida em que eu quero, porque a própria dinâmica do Facebook vai fazendo essa seleção. Mas mesmo em algumas aplicações de órgãos de comunicação, já começa a prever-se que cada aplicação se vai adaptando a cada receptor da informação. Por isso, o drama do algoritmo. O drama do algoritmo. Sim. Ou seja, por isso, como é que além desta questão da falta do papel de mediação, também se junta esta questão da falta ou de alguma forma, da diminuição do papel da edição como um papel fundamental do jornalismo? Muito obrigado, Zé, pela pergunta. Cumprimento o pessoal que está aqui em cima e a todos e a todas, boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Esta pergunta do Zé Maria Brito faz todo o sentido se tivermos em conta que nós, às vezes, navegamos num equívoco quando falamos de jornalismo sem mediação. O jornalismo sem mediação não é jornalismo, ponto. E eu sei que há experiências agora, já se fala na robotização do exercício jornalístico, com a construção da notícia a partir não só do algoritmo, mas também de uma linguagem digital que permite robotizar a própria propagação da notícia. Isso não será nunca jornalismo. Vamos lá ser muito claros sobre aquilo que se fala quando se fala de jornalismo. O jornalismo é um elemento humano que carece sempre da mediação humana. Tudo o que for para lá da mediação humana, podemos chamar-lhe qualquer outra faceta ou artimanha da comunicação. Não é jornalismo. O jornalismo pressupõe um exercício humano, de conceito cultural, de conceito ético, de conceito social, de leitura de uma realidade com as muitas variáveis que não se compadecem sequer com o exercício digital ou algorítmico da própria realidade. Por isso, hoje, e eu julgo que as próprias plataformas de jornalismo, os próprios meios de comunicação social, começaram aos poucos a criar a sua própria sepultura, quando começaram a inventar exercícios de comunicação em espaços de credibilidade que prescindiram desta mediação, confundindo as pessoas. Como, por exemplo, aquela ideia mais ou menos bárbara de o jornalismo do cidadão. Isso não existe. O exercício jornalístico implica gente preparada para tal, que segue um código ético, um código deontológico, que tem uma cultura afirmada e que tem uma visão do mundo. E que joga com todos os fatores para apresentar o mundo a partir desta realidade muito complexa, que é a própria pessoa e o próprio jornalista. E um jornalista não é um robô. Não se compadece com uns e zeros para fazer apenas uma propagação de uns e zeros, como se isso fosse a realidade. A realidade é muito mais complexa porque é humana. Bom, permitam-me este ponto prévio, porque às vezes nós caímos no equívoco de falar do jornalismo e começar já a vislumbrar futuros que podem ser muita coisa. Podem até chamar-lhe de jornalismo, mas não é este jornalismo do qual estamos aqui a falar. Será outra coisa. E essa outra coisa está a caminho. E esse é que é o drama. Essa outra coisa está a caminho. E quando falamos de um jornalismo sem mediação, estamos já a falar deste fenómeno que a Margarida aqui introduziu e que vamos ter este fenómeno neste debate, que é o fenómeno das redes sociais que criam plataformas de comunicação nas quais há uma realidade que é retratada, há uma realidade que é percepcionada sem o exercício de uma mediação jornalística. Sem a regra jornalística a mediar. E qual é o drama? É que nós vemos, de repente, a realidade refletida nestas plataformas de divulgação de coisas, as redes sociais, em igualdade de circunstância. Tão depressa vemos um post, a expressão é esta, um post de um órgão de comunicação altamente credível, com um jornalista que é caro para uma determinada plataforma de comunicação, um órgão de comunicação que é caro, que investe o tempo, que põe a sua ética e a deontologia na produção daquele facto, ao lado, ou imediatamente a seguir, ou imediatamente antes, de uma fake news, e o consumidor, tendencialmente, vê uma e outra com a mesma, dá-lhe a mesma relevância. A tendência é esta. Desgraçadamente, a tendência é esta.
Por isso eu diria, sem querer, não sei se serei o mais pessimista da mesa, mas vou certamente exprimir um certo pessimismo. Acho que somos todos. Eu diria que o jornalismo tal como nós o conhecemos, e como o padre Manuel Antunes o conheceu, embora fosse em outros tempos, está em vias de extinção. Nós estamos num momento específico da nossa história em que este jornalismo fomentado, formado, criado para retratar com todas as regras e toda a deontologia a realidade, tende a desaparecer. Sobrarão, esperamos nós, células em que ele se há de afirmar e reafirmar pela sua seriedade, acreditando nós que o consumidor vai fazer a distinção. Acreditando nós que o consumidor vai fazer a distinção. O jornalismo tem, à semelhança, haverá poucos exercícios profissionais como o jornalismo, onde o seu protagonista, o jornalista ou a jornalista, tem obrigações claras, concretas, de caráter ético e deontológico. Estou a lembrar-me do exercício da justiça, estou a lembrar-me do exercício da política. O exercício do jornalismo impõe regras de ética e de deontologia. E o que eu espero, isto é mesmo um ato de fé, o que eu espero é que os tempos que se aproximam sejam tempos definidores, em que este jornalismo que nós conhecemos hoje sobreviverá e ganhará força, expressão, porque o consumidor terá ferramentas para distinguir o jornalismo da outra coisa que há de chamar-se jornalismo, mas que não é. Esta é a minha única expectativa, é que isso de facto aconteça. Muito obrigado. Peço desculpa. Então, vou pedir aqui à Carla o próximo, assim, mais no papel de comentador. Enfim, eu não imagino nada a Carla fazer parte, assim, de comissões ou governamentais ou o que seja. Nunca se sabe, mas... Ser uma coisa mais estranha. mas um bocadinho neste contexto que a Margarida e o Joaquim acabaram de descrever, onde é que é preciso fazer as nossas apostas, não é? Desmontando o discurso dos emissores, não é? Destes fenómenos populistas, ou, para usar uma expressão que assim um bocadinho na moda em alguns sentidos, ou empoderando os receptores, não é? Ou seja, dando ferramentas aos receptores para que possam, de algum modo, exercer este sentido crítico que o Joaquim falava. Se tivéssemos que fazer assim uma aposta mais determinada, por onde é que começaria? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, José Maria Brito, e boa tarde a todos. Já se falou aqui de várias coisas e todas elas muito interessantes. É evidente, tentando responder um bocadinho à pergunta, saber ler é muito importante, e por isso esse tal empoderamento que pode ser dado, tudo parte de nós, e portanto nós é que temos de desenvolver um espírito crítico suficiente para percebermos se estamos perante uma notícia falsa, uma coisa absurda, ou se estamos perante qualquer coisa que pode ser verificada por o tal ponto de referência que aqui se falou, que é o jornalismo. Mas somos nós. Eu acho que parte tudo de nós. Aliás, parte de tal maneira de nós que este algoritmo de que se falou é essencialmente um resultado. Eu não percebo nada de números, mas tem que ver com as nossas escolhas. O Facebook só nos dá a ver aquilo que nós já escolhemos ver. E esse é um ponto que eu acho muito importante e definitivamente pessimista, porque somos nós, emissores e receptores ao mesmo tempo, e não vai haver mais nenhuma possibilidade de escolha a não ser aquela que nós já fizemos, com as nossas pesquisas, com as nossas buscas, com os nossos likes, e é assim que vamos fazendo a nossa realidade. Essa realidade, por sua vez, é uma realidade um bocadinho estranha, porque o que é que as outras pessoas nos estão a dizer?
estão-nos a dizer, aquelas a quem nós fazemos like ou a quem reagimos, o que é que elas estão a fazer? Estão a projetar vontades e desejos, coisas, enfim, pensamentos, coisas que gostariam de ser, não estão propriamente a dizer a verdade, ou elas pensam que estão a dizer a verdade, pode até acontecer, mas como é que eu hei de explicar, como é que hei de explicar isto de uma forma um bocadinho que seja clara, que é um bocadinho complicado. O que nos é dado a ver foi aquilo que nós escolhemos, e aquilo que nós escolhemos nem sempre é verdade, e nem sempre podem ser fake news. E então seremos mais facilmente contactados por perfis que nos querem impingir propaganda do Bolsonaro ou do Trump, mas isso porque nós já fizemos qualquer coisa, além de existirmos na rede social, já tomámos alguma ação, ainda que não tenhamos percebido isso. Isso aconteceu-me. Eu recebi 2 mensagens há pouco tempo no Facebook com propaganda do Bolsonaro e questionei-me por que razão é que isso teria acontecido. Talvez porque fiz um teste de uma bússola política, foi depois disso. E se calhar houve qualquer coisa, também estes testes são todos muito, enfim, tendenciosos, e pode ter acontecido qualquer coisa, e recebi essas mensagens e percebi que eram de perfis falsos. É claro que isso também, depois depende de cada um, temos de estar atentos e perceber se estamos a ser contactados por pessoas ou o que é que está a acontecer de facto, não é? E, portanto, eu acho que pela parte do populismo, o que é que nós podemos fazer relativamente aos populistas? Acho que não podemos fazer grande coisa, mas podemos fazer nós por nós. E o que podemos fazer é ter cuidado com aquela realidade que nós queremos ver, ou pelo menos sermos mais seletivos naquilo que queremos ver. De qualquer forma, há só uma coisa que eu gostava de acrescentar e que tem que ver com o que a Margarida disse, e que se calhar também vamos falar sobre fake news. A Margarida disse que ia aos vários sites e que dizia que era mentira e tudo isso. Nós tivemos um caso há dias de uma manchete do Diário de Notícias que dizia há um boato a correr sobre António Costa. E que depois dizia qual era o boato e o que é que se estava a passar, que tinha que ver com um suposto que o Primeiro-Ministro teria processado o fotógrafo que tinha tirado a fotografia a Isabel Moreira a pintar as unhas. Pronto, que isso é uma notícia falsa que andou a correr nas redes sociais, e o jornal o que faz é puxar isso para a manchete e dizer, atenção que isto é mentira. E eu considero isto um erro profundo, e acho que os jornais e os jornalistas têm muita tendência e estão muito metidos, se calhar às vezes demasiado metidos nas redes sociais. Isto é nivelar as coisas, é tratar como igual coisas que não são iguais, e dar um destaque destes a um boato e dizer, atenção que isto é mentira. Pode até pessoas mais paranoicas ou com um espírito mais conspirativo podem pensar, não, mas se merece ser desmentido, então porque há qualquer coisa de verdade nisto. Portanto, acho que tem de ter muito cuidado neste momento com este tipo de coisas. Mas já vamos falar mais sobre fake news, acho eu. Então, agora introduzimos aqui o Paulo. De algum modo, todo este ambiente,
uma das consequências com que nós nos deparamos é com a polarização dos debates, não é? E de algum modo essa polarização dos debates também, se quem frequenta, como por mais que não seja por razões profissionais, como é o nosso caso, mesmo aqueles que são os ambientes mais ligados à Igreja, também percebe que isso de algum modo contamina também esses próprios ambientes. Aquilo que perguntava é se depois, se aquilo que nós muitas vezes vemos nesse ambiente digital, não é? Essa réplica digital, neste caso, do modo como se discute em igreja, tem alguma relação mais ou menos proporcional com aquilo que é a realidade da vida da Igreja, da vida das pessoas. Se realmente aquilo que nós às vezes nos parece uma sociedade que está completamente polarizada no modo como se geram as discussões políticas, religiosas, sociais, daquilo que tem de experiência, pegando no caso da Igreja, mas podendo ir naturalmente para além disso, se isso corresponde à realidade daquilo que é depois o modo como as pessoas vivem a sua vida de igreja, a sua vida social, as suas discussões também no dia-a-dia. Obrigado, Padre José Maria, e boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite para estar aqui a participar neste debate. Assim, à cabeça eu diria que não, eu acho que não corresponde. Essa polarização do debate, nomeadamente do debate religioso, acho que ainda vai sendo de uma minoria. Claro que muito polarizada, sem dúvida nenhuma, muito polarizada, extremamente polarizada, como aqui também já foram referindo. Tem, acho eu, o grande inconveniente de quem agarra esse debate não larga mais. E aí a polarização é crescente e vamos até extremos que conhecemos, mas creio eu, que são de um grupo reduzido. Eu confesso que no exercício do meu jornalismo, por exemplo, um grupo como, há um que é célebre destes debates polarizados, que é a autoridade religiosa, não é? Eu não consulto por isso simplesmente, não é? E acho que não se pode consultar como fonte. Agora, neste debate, e alargando um bocadinho também o tema, mesmo que volta a esta polarização, alargando aqui a minha opinião sobre aquilo que íamos falando, eu cada vez que se fala em redes sociais e cada vez que nós fazemos um exercício ou pensamos sobre a que é que corresponde o exercício de nós pormos um gosto ou não gosto numa publicação, num post, numa coisa que nós vemos. Eu lembro-me sempre do filme do carteiro de Pablo Neruda, quando a mãe pergunta à filha o que é que o carteiro estava a fazer com ela, porque ela dizia que queria namorar com ele e ele já se estava a aproximar e tal, e a mãe, muito preocupada, perguntava-lhe: então, mas o que é que ele te fez? Ele já te tocou? O que é que ele te faz? O que é que ele te diz e tal? E ela diz: ele fala-me por parábolas. E a mãe: opa, isso é que não, isso é um perigo. Isso é um perigo, falar por parábolas. Eu acho que a linguagem das redes é uma linguagem muito de parábolas. Nós falamos por parábolas porque temos um significado para uma reação, nem que seja o simples gosto, e quem está do outro lado tem, por certo, outro significado. E estas distâncias de significados levam, acho eu, também à polarização, a uma crescente polarização dos discursos que acontece. Neste debate ainda, acho que há um elemento que, por muito que me custe, acho que devo adiantar com ele, que é o papel das assessorias de imprensa e das agências de comunicação. Porque eu acho que, numa rede social as coisas não acontecem por acaso. Não é porque um grupinho de pessoas simpatiza com o Bolsonaro que vai a popularidade dele por aí à frente, ou o Trump, não é? A história dos algoritmos são construídos, a história da expansão numa rede social é construída, e parece-me que há um papel determinante nessa construção, muito dela fictícia, que é desempenhada pelas assessorias de imprensa. E para nosso mal, o perigo é que muitos assessores de imprensa foram antigos jornalistas e foram antigos camaradas nossos. O perigo, aqui acho eu, é potencialmente muito maior quando nós vemos saltar de uma redação para uma assessoria de imprensa assim de uma forma imediata, um jornalista ou um jornalista. Eu, se calhar, posso ainda a trabalhar na assessoria de imprensa qualquer, não é? Mas não posso deixar de notar o perigo que tudo isto constitui. Porque, quer queiramos, quer não, depois é privilegiada, sem dúvida, a relação desse assessor de imprensa com a sua antiga redação. É normal, não é? Há conhecimentos próximos, não é? E por isso, há também no Brasil, acho que é no Brasil, que
que quem representa os assessores de imprensa e os jornalistas é o mesmo sindicato. Aqui ainda mostra que, enfim, que o perigo ainda acaba por ser muito maior, não é? Porque, de facto, eu acho que nós não podemos admitir que há uma proximidade entre o produto da assessoria de imprensa e o produto do jornalista. Agora, para mal de muitas redações, e falo por mim também, nomeadamente no jornalismo de agência, em redações pequenas, em redações, enfim, de muitos estagiários, muitas das peças que se produzem são transcrições de comunicados e assessorias de imprensa, não é? E, infelizmente, isso depois os resultados, enfim, são óbvios, porque, lá está, como dizia, não vamos contactar as fontes, não vamos... E, sobretudo, se há um parecer, então, quando é a venda de uma marca, a venda de uma mensagem, se não há esse confronto com as fontes, nós, à partida, podemos dizer para nós mesmos que estamos a fazer um mau jornalismo, se fazemos dessa forma, não é? Muito obrigado. Posso só dizer uma coisa ao Paulo? Paulo, não é só nas redações pequenas. Sim. Eu, desde há uns anos, que tenho uma expressão na RTP, quando chega alguma coisa da agência de comunicação, que é aquilo chega-nos pensão completa. Exatamente. Eles percebem que o jornalista precisa, ou um órgão de comunicação social precisa, sobre um determinado tema, um especialista e um caso. É sempre assim, não é? Um caso de alguém que sofre, imagino, de uma doença e um médico que vem falar sobre essa doença. E o que é que nos é sugerido por e-mail aos jornalistas? E já nem... Eles têm a escola jornalista, não é? Portanto, eles sabem do que é que nós precisamos e sabem que nós, neste momento, convivemos com uma enorme falta de meios e enorme falta de tempo. E se me aparece um e-mail de uma agência de comunicação sobre, vamos lá imaginar, um urologista de uma doença rara, até que eu nem sequer nunca ouvi falar, e que aparece já com um caso, aquilo para mim é pensão completa. Vai lá um jornalista, entrevista ao especialista, entrevista ao caso, faz umas imagens dos dois, ups, lá vem uma peça de televisão. Isto não devia ser assim. As pensões completas são perigosas. Esta pensão completa que nos surge via agência de comunicação também leva um bocadinho do espírito crítico, principalmente em redações, onde os jornalistas são cada vez mais jovens e onde nós perdemos um bocadinho daquela massa de experiência que vem dos jornalistas mais velhos. Eu comecei aqui com o Joaquim Franco, na rádio. Não é, Joaquim? Já há muitos anos. E eu tinha grandes referências dentro da minha redação. Eu tinha um chefe de redação absolutamente extraordinário. Neste momento, na RTP, eu com 46 anos, sou a segunda jornalista mais velha do telejornal. Fora a minha coordenadora do telejornal e fora os editores da política e da sociedade. Sou a segunda jornalista mais velha do telejornal. Estou lá há 23 anos. Eu sei que é metade de uma vida, mas eu não posso ser das jornalistas mais velhas de uma redação. Eu preciso, não é? Falta-me memória. Falta-me memória de chegar a um ponto e conseguir ter a capacidade para lá do Google, não é? De ir um pouco mais longe. Eu tenho agora jornalistas que chegaram à RTP há 4 anos e eles não sabem do processo Casa Pia, por exemplo. Não é? Quando foi a morte do Mário Soares, houve uma, digamos assim, uma indicação dentro da RTP, são os séniores que fazem a morte do Mário Soares, porque nós sabemos quem foi o Mário Soares, qual foi o papel dele. Mas eu olhei para muitos órgãos de comunicação social e as pessoas não sabiam sequer quem é que era o Mário Soares. Leram qualquer coisa no Google ou umas notícias, mas o papel vai muito para além disto. E eu acho que nos está a faltar também nas redações muita experiência. Por isso é que nós nos tornamos um pouco mais permeáveis para todos estes perigos. Sim. Eu acho que as agências de comunicação, os assessores de imprensa, têm um trabalho enorme a fazer. Não é? Não é necessariamente mau. Claro que não. É que o debate está a ser moderado por um diretor de comunicação de uma instituição da Igreja que, no fundo, faz o trabalho do assessor de imprensa, que é a fonte destes senhores. Mas acho que espero que de uma forma leal. Mas eu perguntava aqui uma coisa, aproveitava para introduzir aqui o tema da questão das fontes e fazia aqui uma pergunta à Carla que tem a ver com... Porque eu como espectador, como também alguém que recebe notícias, sinto que há uma enorme necessidade de uma maior exigência com as fontes. Não só no escrutínio das fontes, mas também na relação do jornalista com as fontes.
se uma fonte, tivemos há pouco tempo alguns casos de editoriais a propósito disto, se uma fonte, inclusive fontes ligadas a órgãos de soberania, premeditadamente engana um jornalista, essa fonte não devia ser denunciada. O mito de que as fontes nunca devem ser denunciadas não é perigoso para a verdade do jornalismo? Eu vou descartar-me elegantemente dizendo que não sou jornalista e, portanto, não posso. Mas, assim, de repente, tenho duas manchetes do Expresso na cabeça. Uma que dizia o FMI já não vem. E uma mais recente sobre a Joana Marques Vidal vai ser reconduzida. E, portanto, pronto. É evidente que aí há um problema muito grave nessas duas manchetes. São as duas do Expresso, supostamente um ponto de referência, e é muito fácil chamar-lhe fake news. De repente é fake news e temos o Trump a dizer que o New York Times é todo composto, e a CNN, de fake news, não é? É evidentemente um problema. Como é que se resolve? Não tenho bem a certeza, não sei, mas também não tenho grande esperança. Não acho que isto tenha solução. Não quero ser demasiado pessimista, mas a questão, insisto, a questão de nós só procurarmos certas coisas, e de essas coisas nos virem ter ao ecrã, sem nós fazermos nada por isso, muda tudo. Muda tudo. E muda de tal maneira que as marcas publicitárias deixaram de ter interesse em fazer publicidade nos jornais, porque é muito mais apelativo irem para o Facebook, comprarem anúncios no Facebook e dirigirem-nos às pessoas que já procuram aquelas marcas ou marcas idênticas, e quando se diz marcas, diz-se ideias políticas, que também são procuradas de alguma maneira e, portanto, também são dadas dessa mesma forma. Por isso, eu não vejo grande solução aqui. Não é por nada, mas acho que é preciso perceber o que é que se está a passar e perceber mesmo profundamente o que é que se está a passar. Porque, por exemplo, os jornais, que é o meio em que eu conheço um bocadinho melhor, estão a viver uma gravíssima crise e com tendência, se não a desaparecerem, a tornarem-se completamente irrelevantes. E tem que ver com isto. Tem que ver precisamente com este problema. Porque as pessoas estão nas redes sociais, leem as notícias nas redes sociais e leem aquilo que querem ler e que já escolheram, de alguma forma. E, portanto, não vão comprar jornais, nem vão quebrar este ciclo. Nada vai voltar atrás. Vai ser diferente. Agora, como é que se consegue influenciar de uma maneira mais positiva, tendo em conta este jogo novo? Esse é o desafio, penso eu. Se bem que, só uma coisa, desculpa, ninguém está muito interessado em ideias moderadas, não é? Esse é o problema. A polarização também é atraente, é atrativa. E tudo o que é uma grande agitação e uma grande indignação é muito mais atraente do que a tranquilidade e a moderação, etc. Portanto, as virtudes têm mau marketing. Posso dar sequência à conversa da Carla? Não sei se ias fazer eu uma pergunta, mas ela está a lançar eu ia insistir aqui nesta para a questão, mesa uma questão muito importante para percebermos o tempo complexo de comunicação que nós temos hoje. E eu gostava que pegasses nisso, mas não gostava, porque tu és jornalista, e por isso, assim, a ti posso fazer esta pergunta, que é esta questão da exigência do jornalista para com as suas fontes. Até que ponto é que, em alguns casos, voltando a esta questão, não é, de situações em que uma fonte de um órgão de soberania explicitamente, não é, passa uma informação que não é correta para um jornalista, não é? Até que ponto é que, para a relação de verdade e de transparência dos próprios órgãos da democracia, não deveria haver
eu lembro de uma vez com a Renascença, já um caso antigo do Armando Vara, mas mais situações em que as fontes pudessem ser denunciadas. Não há verdades absolutas em relação a isso. Não há procedimentos absolutos, nem regras de esquadro, 10 centímetros para ali, 15 para ali, e se ele passou os 10 centímetros, vamos revelar a fonte que nos enganou, se não chegou aos 15 centímetros, não revelamos. Não há regras absolutas para isso. Eu diria que, lá está, mais uma vez, volta à primeira intervenção que trouxe, tem a ver com a componente humana e com a relação, nomeadamente aqui, a relação de confiança, ou não, entre o jornalista e a respectiva fonte. Porque a própria fonte também pode ter sido enganada. Quer dizer, há fontes de fontes de fontes. Quer dizer, o processo é muito mais complexo do que nós julgamos alguém que mandou um bitite e o jornalista pegou. Não, as coisas são mais complexas. O fenómeno dos biombos e dos biombos em cima dos biombos, isto, então, na política, no tratamento da política, é muito complexo. Eu diria, portanto, que não há verdades absolutas. Eu, tendencialmente, dir-te-ia, se percebesse que tinha sido deliberadamente enganado por alguém, eu, tendencialmente, quereria denunciar esse alguém. Mas também tenho de perceber em que condições é que esse alguém me enganou. Portanto, a coisa não é assim tão a preto e branco quanto isso. E, de resto, há regras muito... Há princípios, não há regras absolutas, mas há princípios que regem os jornalistas nesse tipo de relacionamento com as fontes. E o princípio básico é: o jornalista nunca revela a sua fonte. Ponto. Dê por onde der. Agora, não há realidades iguais. Posso entrar? É o princípio, isto é o princípio. Agora, a realidade não é preto e branco. Eu acho que o caso mais flagrante em Portugal de revelação de uma fonte de informação foi o DN, em 1999, quando faz uma manchete a dizer a Universidade Moderna vai ser alvo de buscas, e isso foi desmentido pela PJ. E o que o DN publica na primeira página, no dia a seguir, é: quem nos deu a informação foi o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Dr. Fernando Negrão. Isso levou à admissão do Diretor Nacional da PJ. Na altura, a jornalista em causa, eu já falei com ela sobre isso, porque eu já fiz 2 grandes reportagens sobre violação do segredo de justiça, ela, de facto, foi muito mal vista pela classe. Mas tu foste revelar uma fonte, isso é uma... Foste revelar uma fonte. A fonte enganou-me. Se a fonte me enganar, eu garanto-vos que na IA a verdade, eu revelo a fonte. Mas porque o meu compromisso não é com as fontes, é com os meus telespectadores, é com as pessoas que confiam na RTP para ver informação. Portanto, mas isto porque ela tinha a certeza que tinha sido deliberadamente enganada. Não, ela pôs, aliás, só porque a direção de informação dela estava reticente. E então o que é que ela fez? Ela ligou para o Fernando Negrão e pôs em alta voz, perante 2 diretores, o subdiretor e o diretor de informação do DN. E eles comprovaram que ela, de facto, tinha sido enganada. Porque é muito difícil eu dizer: atenção, eu fui enganada pelo Primeiro-Ministro, ou pelo Presidente da República, ou fui enganada. A fonte do Expresso, da Joana Marques Vidal, sabemos nós, por aquilo que eles foram escrevendo e pelo meia-culpa que fizeram, a seguir à revelação que seria a Lucília Gago, era uma fonte extremamente, eu estou a citar a pedir desculpa do Expresso, extremamente bem colocada. Portanto, se eu for enganada, isso garanto-vos que eu irei revelar. Se um dia vocês repararem que eu sou enganada e que não venha refilar, garanto que eu vou revelar. Mas o meu compromisso é com os telespectadores. Claro, mas o princípio está lá. Olha, ainda agora o Paulo pegou no Código Deontológico dos Jornalistas. O princípio é esse. Agora, como vos dizia, isto não é a régua e esquadro. E, obviamente, eu também, tendencialmente, obviamente, e a regra das 2 fontes, claro, que é uma coisa que nós andamos a esquecer. O contraponto, nós temos sempre exatamente, que ter uma fonte a dar a informação e nós temos que a confirmar essa informação junto de outra fonte que não seja do mesmo sítio da primeira. Então, eu gostava de abordar a outra questão da moderação. Se calhar dou aqui a primeira deixa ao Joaquim e depois passo para o Paulo, que o Joaquim ia pegar nesta. A questão disto que a Carla estava a dizer, que parece que hoje é pouco atrativo é quase perigoso ser moderado, não é? Eu acho que andamos todos entre o discurso infantil de ou sou politicamente correto ou sou politicamente incorreto, e parece que estamos no jardim de escola a ver quem é que fica de um lado, quem é que fica do outro. Isso corresponde, eu diria, saindo do papel de jornalista, tentando fazer uma leitura mais abrangente, olhando o mundo comunicacional de fora, eu diria que isso corresponde ao sentimento de relação que as pessoas têm hoje com a comunicação, muito mais básico e até às vezes bárbaro, instintivamente bárbaro. Nós
vivemos um tempo marcado, sobretudo, pela imagem, com o que isso implica de exacerbação da emoção. Comunicar hoje é, sobretudo, um exercício de visão. Perdoa-me as pessoas que têm alguma dificuldade na visão, mas até o corpo humano é suficientemente inteligente para, quando tem a fraqueza de algum dos sentidos, os outros equilibrarem-se. Mas vivemos hoje, sobretudo, moderados pelo impacto da visão ou da imagem e do que isso implica na forma de nós vermos a realidade ou de percepcionarmos a realidade, que é muito mais emocional, muito mais instintiva, muito mais básica, muito mais bárbara. Não é? Sim. No final vamos. Muito obrigado. Ainda bem que disse, não depois esquecia-se, assim ficámos já alertados. Exatamente. E, portanto, é muito mais fácil se nós vivemos mergulhados de estímulos visuais. O nosso tempo é um tempo de estímulos visuais. No ecrã, nós hoje já deixámos de ler de forma linear, lemos por mosaico, nós escolhemos os conteúdos olhando para o computador e selecionando janelas. Já não fazemos teses de doutoramento ou teses de mestrado a circular nas enciclopédias. As nossas fontes, as nossas pesquisas, a nossa mente já está virada para outro tipo de raciocínio da própria percepção da realidade. Portanto, estamos a construir relações sobre a emoção e a imagem. E aquilo que nós vemos da reação das pessoas perante a sua própria realidade, na minha perspectiva, na leitura que faço, saindo deste mundo e tentando ver de fora, é também uma reação que corresponde a esse novo ambiente relacional que nós criamos. Que é muito mais básico, é muito mais de procurar um instinto, a emoção, menos razão e mais emoção. Portanto, a racionalidade aqui é quase que colocada de parte. Isso, obviamente, tem consequências. Um estudo feito aqui há uns anos, ainda não tínhamos esta panóplia de propostas ou de sugestões da imagem no nosso cotidiano. Mas o estudo feito há não muito tempo dizia que, de todos os inputs que nós temos no nosso cérebro, que depois acabam por condicionar ou determinar os nossos comportamentos, de todos os inputs, o que lemos só conta 10%. O que lemos só conta 10%. Depois, o que ouvimos só conta 20%. Para condicionar os nossos comportamentos. E vai por aí acima, o que vemos tem mais força, mas depois o que é que esse estudo conclui? E isto ainda não estávamos longe desta sociedade da panóplia das imagens. Conclui que o que verdadeiramente conta nos nossos comportamentos é aquilo que nos faz reagir, perante o que vemos, ouvimos e lemos. Um pouco lembrando de Sofia, não é? Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Ora, isto leva-nos, obviamente, para os instintos mais emocionais. São aqueles que, quase como que armadilhas pelos meios de comunicação, condicionam a própria percepção da realidade. O que significa um murro no estômago mediático, gerador de emoção, é, obviamente, mais eficaz. Vou dar-vos um exemplo, com isto concluo. Nós já sabíamos há muitos anos o que estava a acontecer no Mediterrâneo. Sabíamos há muitos anos. Líamos notícias, víamos algumas coisas, sabíamos o que estava a acontecer no Mediterrâneo. Mas em 2015 foi preciso uma criança de calção azul e de camisola vermelha chocar-nos com um murro no estômago numa praia do sul da Turquia para a Europa despertar para aquela realidade. Foi um murro no estômago de uma imagem que gerou essa onda catalisadora da atenção. Este é o tempo que nós vamos vivendo. E as fake news têm aqui um maná de concretização que é imparável. Porque, como acontecia na Bíblia e nas outras narrativas do religioso, ainda é o espanto que nos comanda. Muito bem, então, vou passar aqui ao Paulo e ligar. Eu quando estavam a falar, estava-me a lembrar de uma expressão que li já aqui há uns tempos. Enfim, provavelmente o senhor já não é presidente da Coca-Cola, entretanto já mudou, mas de uma expressão que ele usava para falar da relação sobretudo com os consumidores mais jovens, que o que mais lhes interessava era o capital emocional, ou seja, as emoções que eram capazes de despertar
nos seus consumidores e que eles investiam na marca. Pegando um bocadinho aqui nesta questão, eu gostava de fazer aqui uma pergunta um bocadinho provocadora ao Paulo, se sabemos que a Igreja tem, com tudo aquilo que possam ser as críticas, que lhe façamos um capital de pensamento e de reflexão sobre a realidade muito profundo, uma tradição de pensamento muito profunda. E pergunto-me se algumas vezes, na relação da própria Igreja com a tecnologia, com as novas redes sociais, não há algum encanto quase que ingênuo e olhar só para estes instrumentos como meros meios de transmissão de mensagens, também de captar as emoções, e faltaria um pouco de pôr a sua própria tradição ao favor de um sentido mais crítico e discernido sobre o uso destes meios. Sim, até o que me parece é que as próprias lideranças, nomeadamente religiosas, têm uma utilização ingênua destas redes sociais. Basta ver, enfim, se acompanharmos alguns perfis, não é? De sacerdotes, enfim, refiro mais a Portugal, não é? Há outros que utilizam as redes sociais e fazem o exercício de transformar a mensagem de alguma forma densa na linguagem, sei lá, dos 140 caracteres de um tweet, enfim, há esse exercício também. Agora, também parece que é necessário, sem dúvida, olhar para isto, não como, enfim, numa perspectiva instrumental, onde estamos aqui diante de um potencial que se pode usar ou não usar, enfim, de uma ferramenta que nós podemos saber ou não saber manusear, mas estamos aqui sobretudo diante de um ambiente. Nós habitamos esse ambiente, como percorremos uma estrada para nos deslocarmos, habitarmos este ambiente digital para vivermos, para nos relacionarmos. E isso não tem de ser, acho eu, necessariamente bom ou mau, é o que nós temos neste tempo. Agora, temos que utilizar, como em qualquer outro ambiente, com o mesmo sentido crítico, sem dúvida, não é? No que diz respeito, enfim, desviando aqui para o discurso religioso, que era também um bocadinho isso que a Padre Maria me vai empurrando, e eu agradeço. Eu gosto também muito de uma imagem que o professor Adriano Moreira sempre utiliza quando fala da roda. E ele fala da roda e fala do eixo da roda, não é? E tu está sempre a utilizar esta imagem, recorrentemente, em muitas respostas que dá sobre muitos assuntos, mas todos eles sempre de forma muito assertiva. Porque, de facto, basta fazermos o nosso exercício de olharmos para uma roda e nós raramente usamos para o eixo da roda, não é? Olhamos para a parte mais periférica, que está mais distante, onde as pontas também estão mais distantes umas das outras. Nós nunca reparamos no eixo da roda. E se o eixo da roda não estiver lá e não estiver a funcionar como deve ser, a roda não anda, pura e simplesmente, não é? O mundo mediático das imagens é o mundo da periferia da roda, não é? Agora, ele é sustentado, e tem que ser sustentado, por um eixo que, como fomos aqui falando, vai sendo cada vez mais vulnerável, vai estando cada vez mais frágil, mas ele tem que existir. Eu acho que ele tem de existir, porque se não existir, mesmo essa periferia e a nossa forma de comunicar através das imagens tem de ter alguma referência. Nós temos de ser capazes de dar essas referências. Claro que hoje, e voltando ao discurso religioso, há muita gente que se não sabem o que é o Mário Soares, muito menos sabem quem é Jesus Cristo, se calhar, não é? E a gente, no ambiente da igreja, a falar disto, o pessoal, então Jesus Cristo não sabe quem é Jesus Cristo, mas não é? Não. Eu tinha uma colega da minha filha, tem agora 18 anos, mas daqui a uns 3, 4 anos, entraram numa igreja, numa visita de estudo, e quem não tenha a mínima referência à imagética que vai encontrar ali, quando entra pela primeira vez numa igreja, tem um sentido do horrível. Aliás, foi a expressão dela, ai que horror! Porque vê cruzes, sangue, santos com espadas, dizemos nós que são santos, não é? Portanto, há aqui de facto uma distância muito grande, entre o que são as referências de linguagem de muitas gerações com esse património que nós achamos que devemos manter para continuarmos a apontar o eixo da roda como essencial para que toda esta, enfim, girândola de imagens continue a circular à nossa volta. Muito bem, então agora só aqui um pequeno exercício. Vou dar a cada uma só um minuto para fazerem um sublinhado de alguma coisa que acham que seja importante daquilo que falámos até agora, para depois também dar a possibilidade das pessoas que aqui estão e que têm ido chegando possam também fazer alguma questão e haver aqui alguma interação. Podemos começar aqui pela Carla.
Então, se o jornalismo quiser sobreviver, não pode de maneira nenhuma pactuar com nada que venha das redes sociais. E não pode haver, por exemplo, no Jornal da Noite, como eu já vi, uma espécie de auscultação às redes sociais, que é uma coisa que muitos jornalistas fazem e que me parece uma coisa horrorosa, ou terem espaço em programas de comentário, como também já vi, comentário político, darem voz a pessoas que estão a tweetar sobre o programa. Não sei exatamente qual é o acrescento disto, e penso que não distingue as coisas, e as coisas devem ser diferentes, e é por aí, se calhar, que o jornalismo consegue sobreviver. Paulo. Força assim. Apanhaste-me agora de surpresa. Não, só para... Mas eu estava aqui a pensar, e a partir do tema desta mesa redonda, que se calhar jornalismo e globalização não são tão compatíveis quanto possa parecer. Porque o jornalismo implica proximidade, implica a tal confirmação junto das fontes, para depois então ser capaz de publicar, ser capaz de emitir uma notícia. Claro que depois a notícia transforma-se, é globalizada. Agora, o exercício do jornalismo, talvez não possamos querer que ele seja uma profissão compatível com a globalização, onde parece que estamos todos enredados. Não é? Eu gostei de ler o que diz o Paulo Manuel Antunes no Repensar Portugal sobre a propaganda em curso, sobre a sociedade que nós possamos imaginar com o papel da propaganda e o papel dos mass media. E vai muito por aqui. De facto, acho que é para uma moderação, para esse cultivo da proximidade, fugindo desses picos onde se prendem as audiências e ouvindo as fontes. Muito bem. Dizem que eu normalmente sou eterno otimista, por isso eu não concordo com o jornalismo em vez de distinção do Joaquim Franco e até da Carla. Eu acredito no jornalismo como forma de chegar à verdade, acredito que o jornalismo está numa encruzilhada, é verdade, mas acredito, daí eu falar no regressar às origens, temos que começar a pensar mais vezes no beabá de quando estudamos jornalismo é verificar factos e contar a verdade. Ponto. Se isto for feito, o jornalismo obviamente que não estará em vias de extinção. Segundo, não vamos falar em fake news. Fake news é dar-lhe um estatuto que elas não têm. Vamos chamar-lhes desinformação. Eu normalmente recuso-me a falar em fake news, chamo desinformação e acrescento desinformação com manipulação, sempre que o objetivo dessa desinformação não é apenas obter receitas publicitárias para uma página através do número de visualizações que tem, mas essa informação tem um objetivo político. Por exemplo, aquela pequena terra na Macedónia, que nós sabemos, através de uma reportagem da CNN, que já terá talvez um ano, que é a máquina de fazer, eles chamam fake news. A máquina de fazer fake news é um homem, numa terra que antigamente fazia porcelana, na antiga Jugoslávia, e que agora gera 100 sites por onde foram divulgadas grande parte das mensagens sobre o referendo do Reino Unido, sobre as eleições presidenciais norte-americanas. Já sabemos que as eleições presidenciais norte-americanas custaram ao Sr. Donald Trump, na criação de perfis falsos, 5 milhões de dólares, não é? 5 bilhões de dólares, aliás. Essa máquina está em marcha para o 2020, para a reeleição de Donald Trump. Eles já estão a funcionar. O homem pegou numa série de desempregados, esses desempregados estão a criar perfis nas redes sociais que partilham estas desinformações, e essas desinformações são partilhadas com base num algoritmo muito simples, que é: nós somos aquilo que gostamos. E eles, entre 2 a 5 perfis, eles conseguem calcular. Entre 2 a 5 likes, aliás, que nós fazemos, seja numa ligação, no post de um amigo, eles conseguem calcular. Entre 2 a 5 likes, conseguem adivinhar a nossa orientação religiosa, a nossa orientação sexual, se temos filhos ou não. E a partir daí adaptam essa desinformação como marketing político para condicionar o nosso sentido de voto. O que é que isso significou em termos simples nos Estados Unidos? É que pessoas tinham acesso a
a desinformações que nós nem nos imaginávamos. Eu só sei isto porque tenho amigos nos Estados Unidos que me iam tirando fotografias ao newsfeed deles, do Facebook, para nós percebermos que aquilo estava a ser adaptado para eles, adaptar para os perfis com base no estudo, porque este homem foi buscar a informação também que foi acessível para uma empresa britânica, a Cambridge Analytica, que roubou dados de 87 milhões de utilizadores. Portanto, eles não só tinham acesso a isso, como este homem criou um algoritmo que, através de 2 a 5 likes, consegue definir quem nós somos e, a partir de adaptar. É contra isto que nós temos que lutar. Isto parece muito pouca espessura. Joaquim, a última, assim, rapidamente, só para também realmente termos mesmo tempo para as conversas. Rapidamente, agora a Margarida estimulou-me aqui a dizer 2 ou 3 coisas. Porque, de facto, eu concordo com ela, com esta ideia da desinformação, mais do que a notícia falsa. A notícia falsa porque alguém a quis colocar de forma falsa. Portanto, há aqui sempre o elemento humano. Há sempre uma intenção por detrás de uma notícia falsa. Mas a questão da desinformação, para mim, ainda é mais complexa noutras dimensões, para lá da realidade sociológica, que hoje chamamos fake news, que é o facto de nós sermos já consumidores habituais deste fenómeno das redes sociais, e este fenómeno das redes sociais temos de, enquanto consumidores, e se quisermos ter alguma responsabilidade na formação social, de explicar de forma suficientemente pedagógica. As redes sociais, como plataformas livres, supostamente livres, nenhum ser humano é totalmente livre, mas pronto, supostamente livres, são sempre espelhos foscos da realidade. É sempre um espelho fosco da realidade, um espelho condicionado. Quando nós temos, ainda por cima, um oceano cheio de informações que são, sobretudo, o reflexo de quem está naquele momento a alimentar a determinada rede social. Isto é muito claro, foi para mim muito claro nos últimos dias, por exemplo, já que estamos aqui também a dar exemplos de coisas que fomos vivendo, e ainda bem, que assim torna a coisa mais pessoal e mais íntima. Eu aqui há uma semana, não foi há uma semana, foi há menos dias, publiquei na SIC Online um texto, uma reflexão sobre a abordagem à questão religiosa da eleição de Bolsonaro. Tentei fazer uma abordagem racional à questão da eleição de Bolsonaro, a partir da leitura religiosa, a questão religiosa sobre o assunto. E depois publiquei aquilo na minha página do Facebook, pus lá como post. E destaquei 2 ou 3 frases de um texto longo, destaquei 2 ou 3 frases para o cabeçalho desse post, para as pessoas, apenas aquela lógica do abrir o apetite, para as pessoas depois irem ver o texto. O que é que aconteceu? Comecei a ser bombardeado por reações radicalmente discordantes daquilo que eu tinha escrito, mas de gente que não tinha lido o que eu tinha escrito. Limitou-se. Primeiro, partiu logo para uma leitura do texto, questão religiosa a Bolsonaro, partiu logo com um preconceito, não é? E depois leu apenas aquilo que queria ler, não leu o texto em si. E na sequência disso, eu depois comecei a receber telefonemas e chamadas e coisas, de gente que estava a reagir a um texto que eu tinha escrito, sem o ter lido, mas a reagir já às reações dos outros. As redes sociais proporcionam este fenómeno. Nós, às tantas, não estamos a falar da origem, estamos a falar da reação à reação da origem. E é importante, enquanto seres com o mínimo de consciência, termos um sentido pedagógico do consumo mediático, sobretudo deste consumo das redes sociais. Portanto, eu diria isso, que é importante que nós temos de ter essa responsabilidade, enquanto consumidores, não sermos apenas meros consumidores que criam as suas defesas, mas ampliar as suas defesas, sendo pedagógicos para o mundo do consumo. Muito bem, então, eu não vejo aqui nenhum microfone, por isso, se calhar, se quiserem se sentirem mais dificuldade, talvez possam usar aqui este do púlpito. Eu ia-lhe chamar o religioso ambão, mas não.
Isto é defeito de profissão. Mas eu acho que se calhar fazemos 3 perguntas de cada vez para poder também dar a possibilidade de todos responderem, e por isso quem tiver interesse em fazer alguma pergunta podia levantar-se o braço e que depois pudesse fazer a pergunta. Faz favor. E também dizerem, se quiserem, o nome para também nos localizarmos e nos podermos conhecer. Meu nome é Isabel Poitier e eu venho na representação da Ordem dos Cidadãos. Concordo em absoluto com o que disseram sobre o jornalismo e sobre as carências e falhas éticas e deontológicas e que a mensagem muitas vezes não passa, não são confirmadas as fontes, mas os vossos exemplos até agora consistiram quase sempre na vossa relação com os vossos interlocutores, que são agências de comunicação. Para a maioria será certamente gente do futebol também, e políticos. Mas eu penso que talvez se possa fazer a pedagogia de selecionar bem notícias ou de perceber melhor as notícias se abrangerem outros interlocutores que sejam a sociedade civil, verdadeiramente. E essa está muito distante de vós, porque vocês estão numa bolha profissional, muito. Eu já tive a oportunidade de, através da Ordem dos Cidadãos, contactar vários jornais, por exemplo, para darem nem que fosse o código de acesso digital para podermos dar nas aulas de cidadania aos séniores, aos excluídos, aos não excluídos. Saber ler uma notícia e o que está dito e o que se pode espremer dali, e nem responde. Portanto, vocês apenas privilegiam os interlocutores de agências de comunicação, notícias de futebol, e políticos. Fora disso, há um mundo cá fora. E é preciso ir ao encontro e, pelo menos, cumprir o Código de Procedimento Administrativo, digo eu sempre. Daí, sempre bem, vamos pedir mais perguntas, mas tiro-se, no fundo, à falta de auscultação da sociedade civil no jornalismo. A auscultação da sociedade civil na comunicação, não é? Então, mais alguma pergunta? Que alguém queira fazer? Então, podemos... Força. Por acaso não assistia toda a conversa. Havia ali uma credibilidade que era dada à comunicação social que hoje perdeu-se um bocadinho. Sobretudo porquê? Porque as pessoas já não confiam, na maior parte das vezes, na qualidade da informação que lhes é dada. Sobretudo porquê? Porque eu, por acaso, recordo, por exemplo, há pouco tempo no Público, quando houve uma reestruturação dos quadros, os jornalistas que faziam o jornalismo de investigação foram dos primeiros convidados a, não digo a sair, mas de certo modo a rever o seu salário e a sua situação ali dentro.
Portanto, isso de certo modo dá-nos uma ideia de quê? De que aquilo que interessa hoje em dia é a informação do instante, não aquela informação que se calhar custa mais a fazer. Calcular o terreno, andar no terreno e de facto que isso não se faz de um dia para o outro, isso constrói-se, isso exige a tal memória de que falava a Margarida há pouco, e que é uma coisa que enfim, também já vou com os 20 anos disto e desde há 20 anos para cá começou essa falta de memória, não é? Capaz de ser uma doença do jornalismo deste tempo. Mas sem dúvida que acho que é isso que falta e depois, enfim, o fator humano, como há pouco dizia o Joaquim, acho que também é de facto muito importante. Claro que há técnicas que é preciso cada profissional aprender, há manuseamentos que é possível saber fazer de forma rápida, mas há que ser pessoa humana e há que ter esse relacionamento também no exercício da profissão. E isso, quer queiramos, quer não, está completamente esquecido, está escondido. Por causa do tempo, por causa da pressa, por causa de 30 mil coisas. E há muitas dessas coisas que são muito reais, em que o jornalista, para desenvolver a sua profissão, para manter o seu posto de trabalho, não lhe pode voltar as costas, tem que ser jornalista, não à forma que ele até poderia querer, mas à forma como exigem que ele seja, porque é muito fácil também nós voltarmos o dedo para o jornalista e dizer como é que ele deveria ser. Mas o jornalista também tem que olhar para si próprio e dizer: eu tenho um posto de trabalho a defender e tenho que o saber defender, e ponto final, não é? É claro que há aí uma tensão muito grande entre esses dois polos, mas eles não se podem ignorar. O que falava de ouvir os cidadãos, eu posso concordar que, sem dúvida, aquela imagem do Torreio do Paço continua nas redações, dos ministérios à volta do Torreio do Paço, mesmo que eles já não estejam lá, não é? Agora, também acho que temos que valorizar o que acontece, por exemplo, e basta ver os jornais televisivos ao fim de semana. Se olharmos os jornais televisivos ao fim de semana, entre o tempo que dão à política e o que dão a associações, a grupos, enfim, de culturais, de tradições, etc., nós podemos contar, se calhar, ali uns 15 minutos, 20 minutos, onde é a feira disto, é o encontro daquilo, é o... Ok, também são cidadãos. Pode haver, sem dúvida, mais alguma auscultação, sem dúvida que pode, mas acho que temos que valorizar também aquilo que já acontece e partir daí para outras situações, enfim, claro que auscultando todos os cidadãos e toda a sociedade. O que se dizia do jornalismo de investigação, aquilo que me parece é que o próprio jornalismo de investigação segue a tendência do pico mediático. Se o que está a dar enfim, a mata de Leiria, o Pinhal de Leiria, vai surgir uma peça de investigação sobre o Pinhal de Leiria, se calhar feita... Pois é, mimetismo. Exatamente. Mas ele surge porque aquilo está a dar, então aí vamos por aí. Agora, lá está, o tempo aqui é o fator principal, o ouvir as fontes, e muitas fontes é o fator principal. E depois já se gera também a suspeita em cima do próprio jornalismo de investigação.
não é? Porque, ok, está bem, aquela foi uma versão, mas haverá outras, não há outras. E sem dúvida que, mesmo assim, eu acho que quando há jornalismo de investigação, é sem dúvida aquele que mais realiza o próprio jornalista e é aquele também que mais impacto causa no público. Eu há pouco estava-me aqui a lembrar do cartão do Continente, do cartão das compras, porque ao falar das redes sociais e daquele comportamento que nós temos, que serve-nos o que nós queremos, serve-nos o cardápio que nós escolhemos, mas isso é assim de facto na comunicação social, é assim nas compras, porque se eu vou ao Continente comprar bacalhau todos os meses, se há um mês que não compro, recebo um SMS em casa a dizer, olha, há promoção de bacalhau, e eu vou comprar bacalhau, não é? Porque lá está, porque eu passo sempre o meu cartão e o meu perfil de consumidor, com o meu consentimento, lá está, fica todo registado. E quem fala nas compras fala em muitos comportamentos sociais. Lá está, é o sentido crítico que é preciso cultivar, não indo atrás do imediatismo, que é o que aguenta muito da comunicação. Margarida. Ora bem, vamos por partes. Primeiro à Isabel. Quando a Isabel diz que nós estamos um bocadinho longe do mundo lá de fora. Eu sou jornalista da Sociedade, do Telejornal, e nós temos divididos por editorias. E eu, normalmente, costumava falar com os meus colegas da política e da economia, dizer que eles estavam muito mais próximos das elites. Aliás, o Diário Económico, há uns anos, fez até um pequeno estudo sobre o assunto, e que os jornalistas da Sociedade nós lidamos, entre aspas, com o povo, com as pessoas lá de fora. Fazemos tudo. Desde os militares, a uma greve, a um problema de saúde, legionela, casos de justiça. Mas a Isabel tem toda a razão, porque neste momento já há muitos jornalistas que já nem saem do computador. Já não... As redações já fazem o replicar de determinadas coisas. Este mundo instantâneo é tal que eu vou-lhe dizer algo. O ano passado tive um problema nas costas e basicamente fiquei obrigada a estar presa a uma secretária, porque não podia carregar com o tripé, que são 17 quilos, para ir sair em reportagem. E então toda a gente telefonava à minha mãe e dizia, então, mas ela está bem nos incêndios? Ela está ótima. Porque era eu que editava as peças que colegas meus que estavam no local faziam sobre os incêndios. E eu percebi, de maio até há muito pouco tempo, que conseguia ser jornalista sem sair do computador. Se isso era o jornalismo pelo qual me apaixonei e que resolvi fazer disto profissão há muitos anos, em 1990, não era. O meu jornalismo, aquilo que me levou a ser jornalista, era poder contar histórias e conhecer pessoas e contar a verdade. Esse jornalismo já não é bem o jornalismo que nós fazemos hoje em dia, porque nós temos a pressão do instante, como tu dizias. No fundo é quase... Eu agora sentada a um computador, quando estou de piquete A3, isso acontece, roda por toda a redação, e os da Sociedade, como lidam com uma série de temas diferentes, são um pouco mais chamados a fazer esse piquete A3. Eu, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, estou a cortar bocas, fazer offs sobre tudo, desde pastilhas elásticas a uma doença, um processo em tribunal, a boca de um político. Até gozam connosco que nós estamos a ouvir num computador e estou a editar no outro. Nós já fazemos tudo. E isso, de facto, não é o jornalismo pelo qual todos nós gostamos. Eu adorava estar a fazer jornalismo de investigação. Adorava ter tempo, porque eu faço mais justiça, para ir ao TCIAP e ter aquilo que alguns colegas meus, e eu encontro lá bastantes da SIC e de outros órgãos de comunicação social, que conseguem estar semanas seguidas a consultar um processo. Conseguem. Temos, por exemplo, uma colega do Joaquim, a Amélia Moura Ramos, esteve a consultar o processo das rendas da EDP, não é um processo que esteja em segredo de justiça, portanto ela podia consultar tudo e fez uma excelentíssima grande reportagem sobre o assunto. Excelente. Eu adorava ter isso. Eu, para consultar um processo no TCIAP, vou nas minhas folgas. Para conseguir fazer jornalismo de justiça que não seja o jornalismo da revista de imprensa, de colegas meus que se constituíram como assistentes nos processos, porque isso é possível, sempre que estão em causa, nesse processo, o mau uso de dinheiros públicos, qualquer cidadão
e neste caso alguns jornalistas podem se constituir como assistentes de processo, apesar desta figura do assistente processual estar a ser desvirtuada e os órgãos de comunicação social estarem-se a servir dessa figura para ter notícias primeiro que os outros, mas não para exercer o contraditório sobre aquilo que têm numa PEN. Eu tenho que ir lá, consultar o processo, vou-vos dizer, a Operação Marquês, eu estou a ler, cada dia tento ler em casa um dos volumes principais. Temos 56 mil páginas no processo principal, são neste momento 136 volumes. E eu, que gosto tanto de ler livros, neste momento, as minhas noites, quando assim que a minha filha adormece, é tentar ler 500 páginas, não estou a conseguir ler um volume por dia, estou a conseguir ler um volume quase de 2 em 2 dias, para poder fazer o contraditório, para quando abrir a fase de instrução e eu for chamada para fazer a cobertura para a RTP, eu poder saber um pouco mais do que aquilo que órgãos de comunicação social que se constituíram como assistente de processo, são todos, menos 5 órgãos de comunicação social que não se constituíram como assistentes no processo, a RTP não acredita na desvirtuação dessa figura processual e, portanto, não se constituiu como assistente, portanto, eu tenho que fazer jornalismo à moda antiga. Vou ver o processo. E como não sou assistente, não tenho direito a ter o processo em formato digital. Eu tenho que ir ao TCIAP e estar a ler. Eu fico com calos nas mãos, a tomar notas. Sempre que alguém se vira de costas, eu vou tirar fotografia ao documento, que é para, em vez de estar a tomar nota de uma folha inteira A4, eu vejo que aquela folha é importante, tiro fotografia para ler em casa. Não é para exibir uma peça processual, porque eu sei que não podemos exibir peças processuais até aquilo passar pela relação, mas é só para vos explicar que uma coisa é o que o jornalista gosta e sabe que é necessário fazer. Outra coisa são as condições de trabalho que nos são dadas nas sociedades e nas sociedades jornalísticas para as quais trabalhamos. Eu trabalho para um órgão de comunicação social público e isso é uma enorme vantagem. Aquilo que eu sei é que, e é sempre o meu lema desde o início, é total liberdade, total responsabilidade. Eu não dependo de nenhum poder económico nem político. Mas não consigo desdobrar o meu dia em mais horas do que aquelas que o dia tem para estar mais atento ao mundo, lá fora, para fazer jornalismo de investigação. Cada reportagem de grande investigação que eu faço, já nunca fiquei tão magra em toda a minha vida como quando estava no jornalismo de investigação. Nós dormimos a pensar naquilo. E chega uma altura que nós temos que chegar a casa e pôr o computador a zeros. E amanhã é um novo dia, porque eu com o jornalismo de investigação eu acordava à meia da noite e escrevia coisas em folhas de papel, ou ligava para mim própria durante a noite para dar uma dica sobre uma coisa que eu tinha que investigar. No dia seguinte, isto é doentio, e chega uma altura que nós não conseguimos. Pronto. Obrigado, Margarida. Pedi e mesmo um poder de síntese primeiro ao Joaquim, depois à Carla, para encerrarmos aqui a nossa conversa. Subscrevendo tudo o que acabou de ser dito nas últimas intervenções, tudo, e como compreendo e vivo e sobrevivo também com a realidade que a Margarida aqui descreveu, deixa-me pegar num dos tópicos que foi aqui lançado pela Isabel, que é a questão da sociedade civil, e esta aparente disparidade entre aquilo que é o retrato da realidade mediatizada e aquilo que é, supostamente, um comportamento da sociedade civil que não se sintoniza com. Por isso, somos confrontados com esta coisa de como é que é, então, nas eleições neste país ou naquele, ou nesta... A comunicação social andou a dizer isto, que isto era aquilo, a traçar o perfil disto e depois o povo votou nele. Parece que há aqui uma falta de sintonia entre uma coisa e outra. É importante nós percebermos o que é a sociedade civil. E o que é a realidade? E agora isto é um debate filosófico. Abrimos aqui uma conferência ou um congresso sobre filosofia. O que é a realidade? Nós somos tecnologicamente condicionados e somos cidadãos condicionados pela lógica dos eventos mediáticos. Mas não podemos fugir à realidade, que é aquilo que é o concreto das nossas vidas. Isso não podemos fugir. Portanto, por mais filme que diariamente nos seja apresentado como o país e o mundo, usando e abusando aqui de uma expressão do meu colega Rodrigo Guedes de Carvalho, por mais filme do país e do mundo que nos apresentem diariamente, nós seremos, apesar de condicionados mediaticamente, seremos sempre também seres absolutamente relacionados com a realidade do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. Essa nós temos-la lá. E às vezes não é mediatizável sequer. Não é. De facto, vivemos numa bolha.
os órgãos de comunicação social, muitas vezes vivem numa bolha e não refletem aquilo que é a realidade e o concreto do cotidiano e das nossas vidas. É verdade. E eu bato com a mão no peito, como católico puritano que comete pecados fora da igreja, bato com a mão no peito que eu próprio sinto-me cúmplice dessa realidade. Nós não refletimos e vivemos numa bolha. Eu esta manhã na vinda para aqui, tive de fazer umas compras por causa de um problema que estou a ter com os meus pais. E eu tive de comprar um objeto. E agora estou a lembrar-me, se calhar vou buscar um desses objetos, tenho aqui na mala, e se calhar temos aqui um filme dessa realidade. Um exemplo, 2 exemplos. Vamos imaginar quais são os 2 grandes objetos. Vamos imaginar nas nossas cabeças, assim rapidamente, porque temos pouco tempo, quais são os 2 grandes objetos. Falem de dois importantes objetos da nossa realidade e do nosso cotidiano. 2 importantes objetos. 2 importantes objetos. É o telemóvel. Esta realidade. Nós já não nos compreendemos sem ele. Isto não é um utensílio de trabalho. Graças a Deus. Isso mesmo. Boa. Mas isto já não é apenas um mero utensílio de trabalho, é um prolongamento da nossa personalidade. Já não nos compreendemos sem ele. Até para procurar emprego precisamos de uma coisa destas. Não é? Para arranjar um lar para um familiar precisamos de uma coisa destas. Para tudo já, no concreto da nossa vida precisamos de uma coisa destas. Isto é sedutor. Nós de facto vemos aí grandes campanhas. Mas vamos imaginar outro grande objeto que tenha a ver com o nosso cotidiano e que se calhar lá está no tal paradigma de uma realidade que é o concreto da nossa vida, mas não se vê. Se calhar, afinal, ela anda por aí e nós nem pensamos nela, porque é o concreto, é aquilo que é a realidade e que não passa na bolha. Isto é um dos grandes objetos do nosso dia-a-dia. Sabem o que é isto? É uma fralda. Esta realidade não é exótica e muito menos é erótica. E, no entanto, é uma realidade do concreto do nosso dia-a-dia que não seduz, que não mexe, que não está dentro da bolha. Portanto, se calhar o grande desafio, Margarida, que nós, enquanto jornalistas, atravessamos, é o de encontrar mecanismos, ferramentas, fazer o pino em cuecas, se for preciso, para retomarmos a linguagem da realidade, naquilo que é a realidade na vida concreta das pessoas, e não apenas essa construção mais ou menos exótica, apelativa, com os tais instrumentos que nós vemos aqui, altamente sedutores, e que depois permitem outras coisas patéticas, como nós termos ministros, secretários de Estado, especialistas, economistas, gente especializada em tecnologia da informação, todos distribuídos pela comunicação social numa manhã a falar da Web Summit, e eu não vejo o mesmo empenho a falar das assistentes do lar, que são dos profissionais mais mal pagos deste país e que têm de substituir todos os dias, várias vezes, fraldas com merda e ninguém fala delas. Ai, até se me bateu palma. Não é? Eu vou dar. E esta é a realidade que nós não vemos. E eu, de facto, bato com a mão no peito. Peço desculpa. Então, aqui, para também não ser, uma vez que a mesa era assim de grandes jornalistas, a única não jornalista aqui Não, era, não sou era, jornalista. era a Carla, dar também aqui a possibilidade da Carla. Não, mas escrevi Salva-se muito sobre. sobre. Encerrar aqui a conversa, um bocadinho pegando nisto tudo, assim Sim. um bocadinho ao jeito de comentário, o que é que leva aqui de irritação e de provocação De irritação. desta... Bem, para já o que é que falta? Eu acho que responder às perguntas é sempre boa ideia. O que é que falta nos jornais? Já disseram que era memória, mas a memória é cara e o que falta essencialmente é dinheiro. E recursos. Recursos, não é? É uma coisa básica. Faltam recursos e eu não sei como é que eles conseguem, pelas razões que disse anteriormente, porque as pessoas também não estão tão interessadas nisso quanto as pessoas que veem os telejornais e que leem os jornais ou que já não leem jornais, não é? E, portanto, é um enorme problema, sem dúvida nenhuma. Relativamente à educação, comecei a minha intervenção há pouco a dizer que é preciso saber ler e só se sabe ler lendo. E, portanto, é a única coisa que se pode fazer. Não sei exatamente, não tenho uma perspectiva ingênua e super otimista da educação, a educação que vai resolver tudo.
Evidentemente que é preciso, sem dúvida nenhuma, mas tem de haver mais qualquer coisa do que educação, que é difícil descrever. E relativamente à sociedade civil, evidentemente que não há relação, ou há muito pouca relação entre a sociedade civil e os meios de comunicação social, e por isso tivemos uma eleição, o Trump foi eleito, para grande surpresa e escândalo de toda a comunicação social norte-americana, ou praticamente toda, com exceções, e tivemos agora o Bolsonaro, e há de haver muitos mais. E com certeza haverá muitos outros que desconhecemos, porque não temos conhecimento sequer da língua para perceber o que é que se passa na Hungria ou mesmo na Alemanha agora. E, portanto, é claro que há um grande distanciamento, e esse distanciamento é muito, muito, muito mau. Porque depois temos surpresas, somos surpreendidos com a eleição de pessoas que nunca nos passou pela cabeça que pudessem alguma vez ocupar um lugar de presidente ou diretor, quanto mais de presidente dos Estados Unidos, não é? Ou presidente do país. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu terminava só assim com um pequeno desafio. Acho que há uma coisa em que cada um de nós pode pensar, não é? Se queremos ser só consumidores ou se também queremos ser cidadãos, não é? Eu acho que é uma das questões que me coloco muitas vezes, e se realmente também nós, como é que se descongela a polarização? Eu acho que é com boa educação, não é? Há bocado, mesmo antes de chegar aqui, fazia-me um telefonema a dar-me os parabéns pela maneira como eu tinha resolvido uma discussão de alguém que me insultou no Facebook. Eu limitei-me a dizer a essa pessoa: olhe, com todo o respeito, diante daquilo que me diz, como é um juiz de intenção, eu fico calado, porque um juiz de intenção não se pode provar nem não provar. E por isso, com todo o respeito, vou guardar para si, para mim, esse seu comentário, mas não tenho nenhuma resposta para lhe dar. E a pessoa vinha-me felicitar, porque esta é uma pessoa que até ainda por cima tem alguma relação familiar, e por isso o insulto foi especialmente desagradável. Mas eu acho que é também um bocadinho este tipo de desafio que nós temos. Como é que nós queremos ser cidadãos civilizados e queremos ou não recuperar a moderação? Ou se queremos ser só consumidores, não é? É um bocadinho também esse desafio. E creio que não é assim uma coisa tão óbvia, porque todos nós, e eu sinto isso todos os dias, tendemos para ser consumidores. É muito mais fácil ser consumidor, ainda que aquilo que recebemos seja muito menos profundo do que ser cidadão. É muito mais fácil. Então acho que esse é o desafio que se calhar levamos daqui hoje. Muito obrigado pela vossa presença e que o Congresso continue a ser bom para todos.